você puder estar aí em dupla, nós vamos rezar pelo irmão, pedindo uma efusão do Espírito Santo, que o Senhor lhe conceda a graça de ser um profeta, de profetizar. Se Deus fala, quem não profetizará? Diz o profeta Oséias, né? Então você vai orar e pedir que o Senhor tenha agora o dom da profecia. Pode rezar, porque é o que diz carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 14. Buscai, aspirai igualmente a caridade, o dom de profetizar. Então fala: Senhor, te peço, dá a graça, Senhor, para que a Áurea profetize, seja uma grande profeta, que o teu Espírito seja derramado e lhe conceda o dom do profetismo. O mundo carece de profetas, Senhor, carece daqueles que precisam ser usados, escutar a Deus, ter a unção de profetizar, e se é necessário obedecer, dá-lhes essa graça, Jesus. Ori alala Maria Lairia. Xanda baralaria la hayare la baricanda la baralaria la baralaria. Xanda baralaria. Suscita, Senhor, profetas no nosso meio. Suscita, Senhor, em nossas vidas o profetismo. Suscita, Senhor. Shiri alabaria la halabaricanda la baralaria la. Oi, halabaria la barishiri la baricanda la baralaria la hayala. Oi, marecanda la baria la barishiri la baralaria la barikiri la barala shiri la. Xandala barala, Xíria la barala. Xandala. Coloca agora a mão nos teus lábios. Como diz São Tiago, não dá para sair da mesma boca água, da mesma fonte, água salobra e água pura. Então, se nós queremos profetizar, o Senhor precisa purificar os nossos lábios, precisa purificar as nossas palavras, para que a gente possa falar coisas que edifiquem e não ser a nossa língua usada para destruir, para difamar, para fazer fofoca, para fazer coisas que destroem a vida das pessoas, ou até as nossas próprias vidas quando nós nos amaldiçoamos. Então você vai orar agora pedindo ao Senhor uma cura para os teus lábios, uma cura para as tuas palavras, que o Senhor te dê agora uma graça especial nas tuas palavras. Nossas palavras às vezes são poderosas em destruir, que elas sejam poderosas em edificar. Shiri la bariliri kanda la baralaria la baria la baralaria shibiri la barikanda la baralaria la baralaria la mandara la barala. Xandala baralaria la ikiria la baralaria la barala shiriria la baria la kanda la bara. Vai agindo nos meus lábios, Senhor. Vai agindo na minha língua, Senhor. Vai agindo nas minhas palavras, Senhor. Vai agindo, Jesus, agora em tudo que falo, Senhor. Xandara la baralaria. Xandara. Da mesma maneira, nós vamos orar que quando a gente diz falar, comunicar, a gente às vezes está restringindo aos fonemas, né, que saem do nosso lábio, mas é muito mais do que isso, né? A gente fala com os dedos muito, né? Principalmente usando o celular, o WhatsApp e Facebook, e tudo que a gente usa para se comunicar. E é a mesma coisa, você está falando, e é mais difícil ainda porque se é difícil nos entender quando falamos, imagina quando escrevemos, né? Sai tanta confusão, tanta interpretação, tanta ideia diferente da mesma coisa. Essa semana me ligou 2 pessoas que eu não conheço, me pedindo autorização para utilizar algumas coisas que eles dizem que falei nos seus livros e nas suas coisas. Eu não tenho a menor ideia de que eu falei aquilo. Eu falei, mas quando que eu falei isso? Eu não lembro de ter falado isso nunca na minha vida. Mas na altura do campeonato, falei, usa, fazer o quê? Porque queriam fazer isso positivamente, né? Mas a gente precisa que o Espírito Santo controle nossa forma de comunicar. Porque profetizar também é isso. Lembrar quando São Francisco saiu e caminhou
ele falou, vamos sair para evangelizar. Todos conhecem essa história. Aí ele saiu andando pela cidade, andou e voltou. Aí os irmãos perguntaram, mas você não abriu a boca, você não falou nada? Ele falou, mas nós não precisamos falar para profetizar. Eles viram quem nós somos, como andamos, como agimos, né? Viram aqueles frades daquele jeito andando pela cidade, aquilo falou. Então, e os marqueteiros sabem usar muito isso, né? Pedacinho de imagem. Então nós precisamos pedir ao Espírito que controle a nossa profecia de todas as formas, não só da boca. Minha ideia era falar um pouco menos desse profetismo das nossas vidas, mas foi o que o Espírito Santo conduziu, por isso eu fui mais adiante lembrando que a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, que ela fala praticamente da profecia, né? Ela vai dizer que a profecia vem para exortar, edificar, não é? E consolar. Então o profeta tem essas 3 missões. Às vezes a palavra dele é só para trazer consolo, às vezes é só para exortar e às vezes é para edificar, para apontar rumos, apontar formatos de construção. Para isso existe a profecia, e a profecia era uma das manifestações mais comuns quando a pessoa era batizada no Espírito Santo. E a gente percebe que as pessoas preferem outras manifestações, às vezes mais até espalhafatosas, e outras que são muito surpreendentes. Eu vejo em grupos de oração, por exemplo, as pessoas gostam muito da cura, gostam muito desse lado, porque é maravilhoso mesmo ver um enfermo ser curado, não é? E também a cura, ela também é muito mais complexa de você poder avaliar, né? Porque o correto era, e aí eu quero citar aquele médico famoso da Renovação Francesa, que esteve no Brasil, e ele saiu daqui, ninguém comentou isso, mas eu, como era dos núcleos, né? Ele saiu muito indignado. Ele falou, aqui ninguém comprova nada, que ninguém mostra nada, que ninguém traz exame, que ninguém traz o jornal. Falou, como numa cidade pequena, o paralítico andou e não saiu nem no jornal, alguma coisa está errada, né? Ou será que ele não andou? Então muita revelação que é lançada. E eu me lembro de estar em Curitiba, numa pregação do padre Robert de Grandes. Ele falou que tinha uma pessoa sendo curada da próstata, falou em inglês, né? Claro, ele é americano. E a pessoa traduziu, que estava traduzindo, falou, mas não falou assim como eram várias palavras, e aí algumas mulheres levantaram as mãos, né? Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, vai falar o quê? Talvez elas tivessem próstata, nós não sabíamos, né? Então, quer dizer, a pessoa tão no desespero de que ela precisa pegar a cura, que ela não quer nem saber se ela estava curada, que ela foi curada. Lógico que não foi curada, provavelmente nem doente disso estava, né? Não tinha. Então, essas coisas são muito comuns aqui no Brasil, é muito afetivo, né? Então as pessoas gostam de fazer um monte de revelação. E é maravilhoso, mas a gente precisava ser mais criterioso, porque são coisas muito fortes, né? Se Deus fez aquela obra, todo mundo vai descobrir, todo mundo que vive com aquela pessoa sabe, não é mesmo? Quando ela voltar para casa. Já a profecia era um dom comum de que as pessoas recebiam ao serem batizadas no Espírito Santo. E por que aqui a gente percebe tanta dificuldade? Talvez seja por aquilo que a Áurea comentou, nossa indisposição em obedecer. Porque se Deus falou e a gente não obedece, a coisa fica feia, né? Agora, se a gente não tem certeza que Ele falou, aí ficamos mais em paz. Porque se Ele te mandar fazer algo e você não fez, deliberadamente, você decidiu não fazer o que Deus falou. Por outro lado, você ter a coragem de dizer algo que vai obrigar os outros a fazer, exige que você tenha uma caminhada para sentir de fato que Deus está falando. Se é com você, é mais fácil. Como a Áurea falou, você vai fazendo um treinamento. Mas se vai fazer para a vida dos outros, você precisa cada vez mais estar mais íntimo e mais aberto a escutar o Senhor. Eu escrevi aqui, que eu até mostrei para vocês. Evidentemente que essa classificação foi eu que criei, então eu criei, mas eu criei ela a partir de classificações que eu já vi e li. Eu classifico os profetas em 4 tipos. O primeiro deles
são os profetas do Novo Testamento. E aí nós vamos conversar muito sobre isso, porque o profetismo, a partir de Pentecostes, ele passou a ser para todo cristão, porque Deus nos fez, a partir de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, o que diz a nossa aliança, não é? E isso é importante, está lá em Ezequiel, está em Jeremias, está em Isaías e está no Novo Testamento. Ele constituiu para si um povo de sacerdotes, profetas e reis. Quer dizer, nós recebemos no batismo, e pelo batismo no Espírito Santo, o exercício desses 3 ministérios, desses 3 munos. Isso não sou eu que falo, a igreja que fala e é a nossa teologia. Quer dizer, ele me torna sacerdote, ele me torna profeta e ele me torna rei. Então eu sou profeta por essa graça de ter aceito Jesus, ter sido batizado. E quando vem a efusão, estas características que são do ministério de Jesus, ele me chama a exercer. Quer dizer, eu sou chamado a exercer o reinado com Jesus, o senhorio de Jesus junto com ele. Por isso que o Senhor nos usa para expulsar o demônio, para podermos ter autoridade. Ele nos chama a ser sacerdote, quer dizer, oferecer sacrifícios, oferecermos-nos pela salvação do mundo, a nos unirmos a Jesus e a sermos profetas. Só que todo mundo tem um pouco mais de medo, mas o profetismo é o mais importante, porque por falta de profetismo as pessoas estão andando perdidas para todos os lados sem saber para onde ir. Então eu classifiquei em 4. Primeiro, profetas do Novo Testamento, que é aqueles que surgem após Pentecostes, que a gente falou um pouco. O segundo é o que eu chamo de pequenos profetas. São aqueles profetas que aparecem na Sagrada Escritura uma vez, 2 vezes, nós quase não sabemos o nome deles, mas quando você lê o livro dos reis, tanto o livro dos reis 1 e 2, quando você lê os livros de crônicas e um pouco do Deuteronômio, você vai encontrar casos de profetas desconhecidos, profetas que às vezes não são nem... Vou dar um exemplo que não é tão desconhecido, o profeta de Davi. Não é? O profeta Naamã, que sempre estava lá para orientar Davi e que fala, é ele quem aparece para Davi e conta aquela história do vizinho que pegou a ovelha do outro vizinho e matou, e aí o Davi fala, me mostra, e era a única ovelha que o vizinho tinha, e Davi, indignado, fala para o profeta, me diz quem é esse cara que eu vou matar ele agora. E aí o profeta diz, é você. É você que foi lá e pegou a mulher do Urias. Foi você que fez isso, você que pegou a ovelha, não é? Que pancada, vocês não acham? Com o poder que o Davi tinha naquele momento. Então esses profetas, não é porque eles são menores que eles não são importantes e que eles não foram importantíssimos na caminhada, mas são profetas que você só encontra em alguns textos da Escritura, eles não são considerados os profetas maiores. Então, primeiro, os profetas a partir de Pentecostes. Segundo, estes pequenos profetas, que são vários, viu gente? Vários. E tem bons exemplos e maus exemplos de pequenos profetas. Tem aquele profeta que Deus diz para ele que era para ele não falar com ninguém, ir até o lugar e fazer. Ele foi, falou, você vai e volta, não fale com ninguém, só fale com fulano. O profeta vai, as pessoas encontram a gente no meio do caminho, ele não fala com ninguém, profetiza. Na volta, ele achou que estava tudo bem. E aí alguém conversou com ele, e ele conversou, quando ele volta, ele cai morto. Porque Deus falou para ele, olha, eu falei para você não falar com ninguém. Não era para você ir e voltar só para falar com fulano. Esses profetas, nem o nome dele eu tenho. Nem o nome dele eu tenho. Nem a Sagrada, se não me engano, não tem nem a Sagrada Escritura cita o nome dele, não me lembro. Então existem esses pequenos profetas que edificaram e fizeram muita diferença. Quando você vai olhar para a sua vida, eles têm muito para te falar, mas caberia um estudo só destes que são, digamos assim, um pouco mais desconhecidos. O terceiro são os profetas que a gente chama de grandes, mas que são os profetas escritores. Então aí você tem Isaías, você tem Jeremias, Ezequiel, os 3 maiores, aí você tem Daniel, e assim você tem todos os demais profetas escritores. Então esses profetas você fala, o profeta Isaías, o profeta Jeremias. E tem um quarto grupo de grandes profetas
que não fazem parte dos pequenos, que também são grandes e não são os escritores, mas que são considerados grandes profetas, mas são profetas de ação. Essa classificação de profetas de ação não é minha, ela é de outros autores estudiosos do profetismo. Quem são os profetas de ação? Que são grandes profetas, tão grandes quanto os profetas escritores, olhando agora para o Antigo Testamento, né, tirando fora os profetas do Novo Testamento, que são os depois de Pentecostes, que vêm até os dias de hoje. Esses profetas de ação, eles são tão importantes quanto os grandes profetas escritores, porque eles, inclusive, fazem parte de toda a tradição de Israel. Quem são eles? Samuel, Elias, Eliseu, são profetas que fazem parte da memória e da importância do profetismo, mas não escreveram. Samuel, até você tem o livro de Samuel, mas eles não são profetas famosos porque eles escreveram profecias, como Isaías fez, como Jeremias fez, como Ezequiel fez, como Oséias fez, como Daniel fez. São profetas que você tem lá uma história de profecias, que você abre a Sagrada Escritura, eles ainda continuam falando nos dias de hoje, falaram na história, falaram no seu tempo, falaram para a vinda de Jesus e continuam falando. Mas esses profetas não são menos importantes. Por exemplo, Jesus vai encontrar quem? O que diziam que Jesus era? Ah, Jesus é o Elias que voltou. Lembram disso? Ou João Batista diziam, é o Elias que voltou. Portanto, eram profetas muito importantes na história de Israel. E eles são chamados profetas de ação, porque eles não ficaram famosos por aquilo que eles profetizaram, mas pela vida que eles levaram. E olha que é uma vida que faz a gente ficar assim arrepiado mesmo, viu? Para a gente entender desses profetas de ação, vou pegar dois que são contemporâneos, não é? Que é Elias e Eliseu. Contemporâneos porque eles viveram no mesmo tempo. Eliseu, inclusive, pede, discípulo de Elias, pede receber a porção dobrada da unção de Elias, quer dizer, são contemporâneos. Eles datam de 900 anos antes de Cristo. Então, imaginem, 1000 anos depois, a tradição continuava lembrando estes profetas de uma maneira bastante intensa. Significa que eles marcaram muito a história da fé com as suas ações. Que 1000 anos é tempo, né? Só a tradição que eles deixaram foi muito forte. E é por isso que eles ainda continuam falando com as suas vidas para nós. E é por isso que eu queria gastar um pouquinho de tempo com eles, exatamente. Nós vamos fazer mais formações nessa linha. E aí eu queria pegar um texto da 2 Reis 1:8. Se vocês quiserem pegar, não é onde aparece Elias não, Elias aparece na 1 Reis 17, mas eu quero pegar a 2 Reis 1:8, porque eu quero mostrar para vocês aqui quem era esse cara aqui. Aliás, eu vou pegar um pouco antes, vou pegar aqui já no versículo 3. No versículo 3. Talvez eu leia um pouquinho, fique longo, mas eu acho que é importante mesmo, tá? Fala pro teu irmão aí, não é para dormir enquanto ele está lendo, porque eu estou olhando uns pescando daqui já. Tá aqui. Comeram muito esse café, viu? Tinha pouco café, muito chazinho. Olha lá. Mas o anjo do Senhor, versículo 3, mas o anjo do Senhor falou a Elias o tesbita, sobe ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes, não há porventura um Deus em Israel para irdes consultar Baal-Zebude, Deus de Acaron? Por isso eis o que diz o Senhor, não te levantarás do leito a que subistes, mas morrerá. E Elias partiu. Eita profecia doída, hein? Eles estavam indo, a pedido do rei, consultar adivinhos, profetas, de um Deus que eles chamam aqui, um Deus, e de consultar Baal-Zebub.
Baal, né, significa Deus. Então eles iam consultar um Deus daquele lugar, Zebub, que provavelmente estava atraindo muita gente para saber o que esse Deus falava, e os seus profetas deviam ser famosos. E o rei fala: olha, eu estou doente, vai lá verificar o que eu devo fazer, o que vai acontecer, vai procurar eles. No meio do caminho aparece esse Elias, que eles não conhecem, e diz para eles: olha, vocês não têm um Deus em Israel para consultar? Para ter que ir procurar um Deus estranho? Pois agora você vai ficar morto, você vai morrer. Uma profecia bem pesada. E ela é pesada para nós também. Nós podemos e devemos aceitar as opiniões das pessoas, cada um pode ter sua opinião. Nós aceitamos as pessoas terem suas religiões e elas têm o direito de praticarem o seu culto religioso, e a gente tem que ter grande respeito por eles, afinal estão procurando um Deus, estão procurando alguém maior que eles. Porém, nós não podemos fazer. Se a pessoa disser para mim: ó, eu vou lá, porque lá tem lá se você pegar os nossos, a tradição das religiões afros, elas são politeístas, quer dizer, eles têm muitos deuses. Um Deus maior e os deuses menores lá. Um Deus bem, um Deus ruim, o Exu ruim, o outro bom, e aí tem o equilíbrio, que é tudo do mesmo jeito que a maioria das religiões politeístas são, com nomes diferentes, pode ser as gregas, pode ser todas essas religiões. Maior respeito, é um direito, cada um pode seguir o que quiser. Só que nós que aceitamos Jesus não podemos procurar estas práticas, e quem diz que é de Jesus não pode ir para esse lugar, porque poderá cair nessa profecia de Elias. Você vai morrer, porque você tinha um Deus para procurar e procurou o que não devia procurar. O outro não conheceu esse Deus, ele ainda precisa encontrar Jesus, ele precisa ser evangelizado. Ele precisa descobrir o poder e o amor de Jesus. Ele precisa descobrir um Deus que é um só e que veio visitar-nos e morrer por nós. Eu às vezes falo com as pessoas que gostam, né? Tem gente assim que eu encontro que gosta muito de falar da reencarnação e tal. Eu falo: olha, que legal, não tem problema nenhum, não. Eu falei: a questão vai ser muito simples. Quando morrermos, se eu estiver errado, eu vou me reencarnar, porque eu procurei viver valores que Jesus me deu, eu vou me reencarnar melhor. Se eu estiver certo, eu vou para o céu e você não vai reencarnar, você está errado, você vai morrer e vai para o inferno. Então a escolha é tua, eu não posso fazer nada. Você acha que esse é o certo, eu acho que esse é o certo. O meu, se tiver certo, ainda tem uma segunda opção, o teu não. Porque você perdeu a porta que lhe abriu, não quis aceitar Jesus porque achou que era daquele jeito. Se aquele jeito não existir, o que vai acontecer com você? Tchau. Né? Parece... e aí eu falo, você fala: não tem problema, é uma decisão, não precisa nem discutir isso. Vamos descobrir. Todos nós vamos descobrir, né? Eu só que quem quiser se seguir meu caminho, você tem mais chance de dar certo. Não é mesmo? Bom, continuando o que aconteceu aqui, que vocês vão ver que só vai piorando, os mensageiros, Elias partiu, só falou isso, falou: vocês não têm um Deus em Israel? Deviam procurar esse Deus, já que vocês não procuraram, vai morrer, tchau. E não ficou conversando, não ficou falando, não ficou regateando, foi embora. Aí diz assim: os mensageiros voltaram para Ocosias e este lhes perguntou: por que voltais? Eles responderam: um homem nos veio ao encontro e nos disse: ide, voltai ao vosso rei e dizei-lhe: isto diz o Senhor, não há porventura Deus em Israel para que mandes consultar Baal-Zebub, Deus de Acaron? Por isso não te levantarás do leito a que subsiste, vai morrer. Os mensageiros voltaram lá e falaram isso para o rei. Ocosias disse-lhes: como era esse homem que veio ao vosso encontro e vos falou desse modo? Era um homem coberto de pelos, respondeu-lhe, que trazia um cinto de couro em volta dos rins. O rei disse: é Elias o tesbita. Imediatamente enviou-lhe o rei um chefe com seus 50 homens
E este foi ter com Elias, que estava sentado no alto do monte, e disse-lhe: ó homem de Deus, desce depressa, pois é ordem do rei. Quer dizer, o rei mandou um exército para dizer para ele: vem aqui já desfazer esse troço. E ele disse, Elias respondeu: se sou um homem de Deus, venha fogo do céu e vos devore, e a ti e aos teus 50 homens. E o fogo caiu do céu, devorou o chefe e seus 50 homens. Quer dizer, ele falou: se eu sou homem de Deus, eu não vou obedecer ninguém, vocês vão tudo queimar agora. Então a gente olha o profeta sempre como aquele cara que vai apontar um rumo, que vai sofrer. Esse aqui, eu que não queria falar com ele bobagem, porque ele era um profeta de fogo, fogo para queimar os outros. Quer ver o resto? Ó? O rei mandou outro chefe com seus 50 homens, escolheu um novo general, pegou lá mais uma milícia de 50, provavelmente o pessoal mais preparado, o qual, chegando aonde estava Elias, lhe disse: ó homem de Deus, esta é a ordem do rei, desce imediatamente. Respondeu Elias: se sou um homem de Deus, venha fogo do céu e te devore com teus 50 homens. E o fogo caindo do céu devorou o chefe e seus 50 homens. Mas, quer dizer, vocês vieram falar, quer me pôr na parede, eu estou aqui a serviço de Deus, Deus vai me defender, eu não preciso me preocupar, vai descer fogo do céu e vai consumir vocês. Então quando você está obedecendo a voz de Deus e você está portador dela, não tema. Pela terceira vez mandou o rei um chefe com os seus 50 homens, o qual, chegando aonde estava Elias, pôs-se de joelhos e suplicou, dizendo: peço-te, ó homem de Deus, que a minha vida tenha algum valor aos seus olhos. Ele nem veio falar que o rei queria falar com ele, não. Ele já veio falando: pelo amor de Deus, não me manda fogo do céu para não comer eu aqui, não. E o destes 50 homens, teus servos, né? Já transformou os outros soldados tudo em servo do Elias. Veio fogo do céu e devorou os 2 primeiros chefes, mas agora que minha vida tem algum valor aos teus olhos. Quer dizer, ele falou: eu não vou aqui para ser o terceiro a ser comido. Você já matou, já mandou fogo para comer os outros 2 chefes, todo mundo. Agora veja que ele não pediu nada, não pediu para o Elias ir para nada, ele já veio para pedir, ele era obrigado a ir, porque o rei mandou, ele já foi pedindo perdão. O anjo do Senhor disse a Elias: desce com estes homens, não temas. Quer dizer, mesmo assim, Elias ficou pensando o que faria com aquela humildade, com aquela reverência que aquele chefe teve para com ele, que representava a voz de Deus. Ele não falou: então tudo bem, agora eu desço. Não, ele ficou pensando: o que eu vou fazer? E aí o anjo do Senhor disse: pode descer que eu vou estar com você, eles não vão conseguir pegar você. As pessoas no desespero querem qualquer coisa. Qualquer coisa. E cada vez se multiplicam mais coisas, mais seitas, mais caminhos, dentro da nossa própria igreja também. Muita coisa que você tem que pensar: Senhor, será que isso é teu mesmo, que eu devo me enfiar nisso? Ah, mas deu muito certo, você não sabe como foi maravilhoso. Ao dia que você vê, calma, nós temos um princípio claro, que é a palavra de Deus e que é a revelação que foi nos dada pela tradição da igreja. Nós cremos num Deus único, existem caminhos estranhos que aparecem e surgem, o ser humano é um universo imenso no mundo espiritual e no mundo emocional, mas nós que tivemos o chamado, não podemos cair nessa tentação, porque precisamos resolver as coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo muito fiel e tudo. E outro dia eu fui no escritório dele, ele tem um advogado, aí eu vi lá assim, aquele monte de processo que ele tinha lá,
e São José deitado em cima, né? Aí fiquei olhando, né? Mas tudo bem, não é? São José, nosso grande intercessor pelas causas, principalmente pelas causas do mundo do trabalho, não é mesmo? São José operário, São José, depois de Nossa Senhora, é quem mais tem festas oficiais, né? Porque tem São José operário, tem São José esposo de Maria, tem São José pai de Jesus, e assim por diante. Aí eu fiquei olhando aquilo, né? E é claro, tem o lado da devoção, tem o lado da fé. Aí eu perguntei para ele, você tem uma planilha assim dos resultados do São José nos processos que ele está aí intercedendo, né? Aí ele falou assim, aí ele riu, claro, né? Porque eu brinquei. Aí ele disse assim, não, eu não ponho isso aqui não, quem põe é minha sócia, é ela que pega os processos que estão aqui e põe o São José lá no negócio. E eu falei, e ela é muito devota de São José? Aí ele falou, eu nem sei, eu acho que ela nem vai na igreja, mas o pessoal falou para ela que isso é muito bom, que ela coloca os processos debaixo do São José, né? Ora, gente, para nós que já temos uma intimidade para escutar Deus, se a gente começar a procurar caminhos e saídas que estão só na mística, na superstição, daqui a pouco nós estamos em outras coisas. Eu fui num evento, encontrei um amigo que há muitos e muitos anos eu não via, que eu conheço desde o tempo do meu início de caminhada. E estava ele e a esposa, e a gente se conhece assim, quando a minha primeira filha nasceu, ela não dormia, era um trabalhão, né? Difícil para dormir. E ele era médico, ele foi em casa e rezar, foi com a mulher dele fazer oração e tudo, deu lá os conselhos dele para ele ficar dando banho à noite para ver se dormia, aquela coisa de marinheiro de primeira viagem, que era o primeiro filho, né? Então todo mundo sabe aqui, quem teve filho sabe que o primeiro filho a gente chama bastante marinheiro de primeira viagem. E aí encontrei ele, começamos a conversar, e ele, tua filha, minha filha hoje está trabalhando não sei aonde, começamos a conversar nessa linha e tudo. Aí a mulher dele disse assim, olha, minha filha, ela foi fazer medicina, o pai é médico e foi fazer medicina. E aí ela fazendo medicina, falou assim, eu não sei se eu quero ficar nesse curso e tal, já tinha passado, acho que na Universidade Federal do Paraná, mas estava descontente, eles começaram a ficar preocupados, você passa num curso desse, numa faculdade grande, a pessoa fica, né, será que é isso, vai deixar, estava aquela preocupação, não fica, aquela coisa toda. Aí passou 2 anos, né, ela estudando, 3 anos, e a menina falou, não sei se eu quero ser médica, falando para eles, mas uma excelente aluna. Aí eles foram numa reunião de oração, onde tinha uma das pessoas que eu conheço, já está no céu, que era muito usada por Deus. E aí eles falaram da preocupação com a filha, e aí a mulher disse, mas ela não vai ser médica. Aí eles falam, nossa senhora, vindo da... Fala, não vai ser médica, Jesus está me falando que ela não vai ser médica, vocês não precisam se preocupar. Vocês estão preocupados aí de querer que ela fique médica, ela não vai ser médica, não é o que não é o que Deus preparou para ela. Ela tem outro projeto. E aí eles ficaram desanimados todos, né, aquela coisa, porque queriam os filhos médicos, né? Aí falaram, seja o que Deus quiser. E encontraram uma das vezes com a filha, falaram, filha, a gente foi lá rezar com a fulana, rezamos, falamos de você, e ela falou que Jesus falava que você não ia ser médica, então se você não quer mesmo continuar, né, você sai do curso. Ela falou, não, mãe, eu vou terminar meu curso. Aí eles falaram, pô, agora não sabemos mais nada, né? E foram para casa, ela terminou o curso de medicina, decidiu que ela não queria exercer a medicina clínica, se especializou em números da saúde, e a OMS contratou ela depois, né, antes dessa época da Covid, porque eles precisavam
fazer as decisões de saúde a partir de números, e a maioria dos médicos não entende nada de matemática, não conseguiam fazer, e como ela passou hoje, ela por ser médica que ela tem esse emprego, mas é um emprego praticamente de estatísticas, claro, com a medicina, e transformando vida, porque ela falou, mãe, eu quero transformar vidas, eu quero salvar vidas. Ah, com médico você vai salvar vidas. Eu não quero salvar vida como médico, eu não quero ficar clinicando. E foi trabalhar numa outra coisa. E aí ela foi me contando, e o que nós percebemos? A profecia é muito importante para direcionar a vida. Ouvir o Senhor é importante. E aonde a gente vai ouvir o Senhor? Nós vamos ouvir o Senhor que fala conosco e que fala para nós, nos torna profetas, e não entrando nos caminhos que são tortuosos e que hoje a maioria das pessoas quer, porque elas procuram algo para agradar o prurido de seus ouvidos, como diz a Escritura. Querem ouvir quem lhes fale o que querem ouvir. Não é? Tempos atrás, uma moça falou que ela precisava que eu rezasse, porque precisava tomar uma providência muito séria com relação a um namorado que tinha tido. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu falei, não, Deus falou que esse namorado é o meu marido. Eu falei, Deus falou que esse namorado é teu marido. Eu falei, bem, então não se preocupe, tudo vai dar certo. Ela falou, não, mas ele terminou comigo e não quer mais ficar comigo, e eu já falei e fui atrás, quanto tempo faz isso? Faz 2 anos. Fazia 2 anos que o menino tinha terminado com ela, que ela não tinha conseguido fazer a vida andar, porque supostamente Deus tivesse dito a ela que ele era o marido dela. Eu falei, mas por que você quer minha oração então agora? Eu falei, porque ele vai casar, que ele engravidou a namorada dele, e ele vai casar com ela. Eu falei, bom, então você está querendo que ele abandone a criança, abandone lá para ficar com você, porque você está dizendo para mim que Deus falou para você que ele vai ser o teu marido, é isso que você está querendo dizer para mim? Que você quer a minha oração para destruir uma vida, para poder fazer algo que você acha que é o que Deus falou? Eu falei, eu acho que nós precisamos descobrir como Deus falou isso para você, ou se você, que ama tanto esse jovem, tão apaixonada, não é, acha que Deus falou o que você queria. E não o que... E eu falei, tem mais, ele vai fazer a vontade que ele quiser, porque Deus não vai obrigar também ninguém. Eu falei, talvez você realmente fosse a melhor mulher para a vida dele, mas ele não quis você. Então Deus vai fazer uma outra coisa, porque a profecia, conforme a Áurea mesmo leu, uma das características de que ela é de Deus é quando ela acontece. Então tem profecia que você vai ficar olhando, e vai entender ela lá na frente. Significa que ela não é de Deus? Não, significa que você precisa observar. Por isso que a gente tinha uma prática que ela não era ruim. E as pessoas pararam. É anotar. É anotar. Lembrando sempre que entre a palavra de Deus e o teu entendimento, existe um filtro. Esse filtro, ele distorce a voz do Senhor. Então você precisa pegar a palavra do Senhor, escrevê-la e tentar diminuir o maior número de distorções que ela existe, para poder entender. Vou dar um exemplo para vocês, que é Jó. Jó dizia o quê? Que é Deus quem sustenta as colunas dos elefantes do universo. Que coluna? Que elefante? Porque no tempo dele, eles imaginavam que o mundo era uma melancia cortada no meio, tinha umas colunas embaixo sustentando o mundo, e embaixo dessas colunas tinha uns gigantescos elefantes. Não é? Para ele, essas coisas existiam, e ele escreve isso aqui na Bíblia. E vai ter gente que vai dizer, não, o mundo não é redondo coisa nenhuma, porque tem elefante. Tem os terraplanistas, mas nesse caso não é nem esses, é os que acreditam que tem um elefante segurando. Tem uns elefantes e umas colunonas lá, viu, segurando o mundo. E ele está errado? Não. Porque qual é a palavra do Senhor? É Deus
quem sustenta o universo. Que a estabilidade do universo está na mão de Deus. E se Deus agir, o universo se desestabiliza, que eu acho que de certa maneira nós estamos assistindo, e vamos ver as consequências. Esta é a mensagem profética verdadeira. O resto é o filtro. E o filtro passa por você, pelo teu conhecimento, pelo aquilo que faz parte de você, por aquilo que você compreende, pela educação que você tem. Como é que Deus vai falar com alguém que não tem estudo? Ele vai falar de uma maneira que essa pessoa entenda, porque o filtro dessa pessoa é diferente do filtro que você tem. Então, quando Deus fala com você, você precisa pegar aquela palavra e ruminá-la, mastigá-la, para poder chegar ao melhor possível. Porque você não vai conseguir ter a pureza completa da voz de Deus, a não ser que você chegue ao ponto de uma Santa Catarina de Sena, não é, que fala coisas sendo analfabetas que fazem parte da mais profunda teologia, não é? Ficou ditando ela lá no leito, ditando palavras que até hoje são profundas no mundo da espiritualidade e são teologicamente perfeitas para uma moça criada no sítio, semi-analfabeta, e 22ª filha de uma família. Então, nesses casos, a pessoa chegou a tal intimidade que tem menos filtro. E mesmo assim, não é? Certamente, quando você lê Santo Inácio de Loyola, ele fala assim, das bandeiras, dos cavaleiros, o mundo que ele viveu. Ele era cavaleiro quando ele perdeu a perna, quando ele teve que ficar no hospital, onde ele se converteu. Não é mesmo? Então, que mundo que ele conhece? Como é que ele trata o mundo espiritual? Como um combate entre exércitos. Porque é o mundo dele, ele é assim que ele enxergava o mundo, mas ele fala coisas que servem para nós hoje, que não temos nada a ver com aquela história medieval, com aquelas lutas medievais, né? Então ele fala das bandeiras, a bandeira disso, a bandeira daquilo. Por quê? Porque ele tem um filtro. Então o profeta, todos eles, têm um filtro que é a sua natureza. Agora, há profetas que vão falar coisas, há profetas como Elias, que eles agem, eles significam uma ação tão grande. E tem uma parte que eu queria falar de Elias hoje, que eu acho que é muito interessante para nós, que está um pouco para trás, que está no capítulo 18. Quiserem pegar, capítulo 18 da primeira carta aos Reis. Não, vou começar com 17 aqui, gente, só para pegar o entendimento de tudo dessa parte. Prometo que eu não vou ler todos os 2 capítulos, só uma parte. Diz assim, versículo 1. Elias o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Em seguida a palavra do Senhor foi-lhe dirigido nestes termos: vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e vai esconder-te na torrente de Carite, que está defronte do Jordão. Beberás da torrente, dei ordem aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois segundo a palavra do Senhor, e estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, pela manhã e pela tarde, e ele bebia água da torrente. Ora, Deus não podia mandar o fogo do céu e já acabar com Acabe ali mesmo, já resolveu o problema? Então a gente tem que sempre entender que a palavra de Deus, ela tem uma razão pedagógica. Pedagógica. Porque nós precisamos fazer uma caminhada, nós precisamos fazer a nossa jornada espiritual. Elias foi, falou para o rei que ia ficar 3 anos sem orvalho e sem água. O que vocês acham, professor? 3 anos sem água nenhuma, o que acontece?
Seca grande. E que mais? Além da seca, o que mais acontece com 3 anos? Comida, planta, o que vai aguentar? Então, além do rei, quem é que ia sofrer? O povo todo. O povo ia ficar feliz ou não com o profeta? Se o povo pega o profeta, e imagina a mídia do rei dizendo assim, isso está acontecendo porque veio aqui o Elias e falou que vai ficar 3 anos sem chover. Ave Maria. Você acha que o povo ia ou não ia catar o Elias no meio do caminho para dar-lhe para acabar com a vida dele? Então Deus diz, te manda daqui, vai para tal lugar, lá ainda vai ter água, e você vai ficar lá, que eu vou dar um jeito de te sustentar. Quer dizer, ele viveu no deserto, ele viveu não viveu na fartura, ele viveu numa condição de isolamento. Não foi bom para ele, mas ele obedeceu e fez, e com isso ele salvou a vida dele, porque a missão dele não tinha terminado. E aí diz assim, passado algum tempo, secou-se a torrente. Ué, não, pior ainda não, porque ele até ficou um tempo com a água, enquanto os outros já não tinham mais água, né? Os outros já estavam morrendo, mas acabou a água dele também. Diz aqui, ó, secou-se a torrente porque não chovia mais na terra. Então quer dizer, o rio também parou, foi secando. Aí diz, então o Senhor disse-lhe, vai para a Sarepta de Sidom e fixa-te ali. Eu ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Bom, tudo bem. Deus mandou eu fugir lá para a torrente, eu fiquei. Agora ele está dizendo para ele, acabou minha água, vou morrer se eu ficar aqui. Deus falou, então agora você vai lá que tem uma viúva, que é as pessoas mais pobres daquela época, que vai te sustentar. Ele, tá bom. Assim como Deus faz assim, Deus vai fazer assado. Então, uma obediência que faz com que ele seja um profeta de ação. Percebe que não é as palavras que ele está deixando para nós, as mensagens, mas é a vida dele? E aí o que acontece? Aí vocês prestem atenção. Elias pôs-se a caminho de Sarepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha. Opa! Chamou-a e disse-lhe, por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba? Que cara folgado, não tinha água, ele vai lá e encontra a viúva catando lenha no fora, pede a vasilha. Ela diz, e indo ela buscar-lhe água, gritou-lhe Elias, traze-me também um pedaço de pão. Pela vida de Deus, diz ela, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e meu filho, a fim de comermos e depois morrermos. Ele pede água para a mulher está morrendo de fome. E fala para ela trazer pão. Ela fala, eu só ia pão para comer a última refeição minha e do meu filho. Pelo amor de Deus, olha o que você está me pedindo. E a pergunta que eu faço é, o que Deus tinha acabado de dizer para Elias? Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Hã? Quê? Falou que a viúva ia sustentar ele, mas falou que ele mandou uma viúva sustentar ele, não é isso? Mas ela não sabia ainda. Eu achei esse detalhe precioso. Ela ainda não sabia. Deus ainda não tinha falado para ela que era para sustentar ele. Deus tinha mandado, mas ela não sabia ainda que Deus tinha mandado ela sustentar ele. Percebem esse detalhe? Isso é importante, porque senão a gente começa a achar que... ele podia falar assim, Deus já falou com você que está tudo certo, o nosso acordo, que você vai me sustentar aqui. Não é? Seria o mais correto. E aí acontece o seguinte, Elias replicou-lhe, não temas, volta e faz como disseste. Mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traze para mim. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque eis que diz o Senhor Deus de Israel, a farinha que está na panela não se acabará e a ânfora de azeite não se esvaziará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher acreditou nele.
nunca tinha visto ele na vida, ia comer e morrer. Ele falou tudo isso, ela falou, vou lá, vou fazer, tá bom. E se Deus falou isso, melhor ainda. A mulher foi, fez o que disse. Elias, durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram que comer. A farinha não se acabou na panela, nem esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. Gente, se isso acontece com você, você observa, você sabia que tinha o suficiente para uma fornadinha, e depois ia morrer. E aí não acaba mais. Você não ia ficar impressionado com o milagre? E eu não ia. Eu também ia. E eu ia dizer, esse cara é o homem de Deus. Pois é, Deus disse que ia mandar uma viúva sustentar ele. Vocês acreditam que ela ainda não tinha acreditado nas coisas? Aí diz assim, algum tempo depois, o filho dessa mulher dona da casa adoeceu e seu mal foi tão grave que morreu. A mulher disse a Elias, que há entre nós dois, homem de Deus? Vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar meu filho? Ela não ia morrer de qualquer jeito? Já não estava ela e o filho condenado à morte? Porque não tinha comida? Aí perdeu o filho, aí a gente também entende, né? Qual é a mãe que fica em paz, né? Perdeu o filho e vai para o pau, não é? Dá-me o teu filho, respondeu-lhe Elias. Tomou-o no braço de sua mãe, levou-o ao quarto de cima onde dormia e deitou-se em seu leito. Em seguida orou ao Senhor dizendo, Senhor meu Deus, até a uma viúva que me hospeda quereis afligir, matando-lhe o filho. Estendeu-se em seguida sobre o menino por 3 vezes, invocando de novo o Senhor. Senhor meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a oração de Elias, a alma do menino voltou e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto superior do interior da casa e entregou-lhe a mãe, dizendo, vê, teu filho vive. A mulher exclamou, agora vejo que és um homem de Deus. Agora eu vejo, e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teu lábio. Então, gente, às vezes a gente fica abismado, fala, como é que o pessoal não está vendo que Deus está fazendo isso, ele está cuidando. E a viúva alimentou ele porque Deus mandou, mas ela não sabia que Deus mandou, porque ela nem sabia só agora que ela entendeu. Só a hora que o filho ressuscitou, é que ela falou, esse cara é mesmo filho de Deus e ele tem a palavra de Deus. Mas enquanto o óleo e o azeite e o pão estavam multiplicando na panela, ela não percebeu? Porque as pessoas, e nós muitas vezes, não enxergamos. Às vezes o benefício está ali sustentando. Tinha uma intercessora, ela foi coordenadora, foi vice-coordenadora, junto com a Reinaldo, uma época, da intercessão no Brasil. E ela tinha um menino com uma depressão, uma espécie, eu não sei, não é minha área, muito gravíssima. E volta e meia, a depressão levava ele quase à morte, a tentativas de suicídio, ficava internado. E um dia eu estava em Sorocaba, ela era de Sorocaba, eu estava em Sorocaba, estávamos rezando, ficamos sabendo que o filho estava no hospital, eu fui lá no hospital rezar, e depois fiquei conversando com ela. E aí ela disse assim, meu Deus, estou com uma luta com esse meu filho, há não sei, tipo 10 anos. Ela falou, desde criança ele já era assim, desde os primeiros aninhos ele já tinha esse problema psíquico. E ela falou, a gente já, médicos, remédios, tudo, e oração, Sidney, o que eu rezo, você não tem ideia. Rezo e tal, e não sei o que. Estava eu e não estava alguém do lado. Vamos rezar. Rezamos mais uma vez. Aí eu falei assim, você acha que a tua oração não está sendo ouvida? Ela falou, não, eu tenho certeza que está sendo ouvida, porque se não tivesse sendo ouvido, ele estava morto. Então, às vezes, a gente não vê a libertação do jeito que a gente considera e não percebe o que Deus está fazendo. Quer dizer, Deus falou com ela ali e disse, olha, graças à tua oração ele está vivo ainda, porque tem uma missão, e a tua oração, que não era só por ele, porque ela era uma intercessora,
Falou assim, é o que tem, é feito com que até hoje ele não tenha ainda acabado por tirar sua própria vida ou por acabar morrendo daquela enfermidade. Às vezes a gente não percebe igual aquela viúva. Como fica comum, todo dia você abre a panela, pega a farinha, abre, pega o azeite, faz o pão. Pega a panela, pega o azeite, faz o pão. Não percebe que é um milagre, todo dia, está recebendo um milagre por dia, não percebeu. E é claro que ela ainda teve o grande milagre da ressurreição do filho. Quer dizer, uma hora vai vir também um grande milagre, mas a gente tem que perceber o que Deus está fazendo, porque se Deus profetizou que ele ia sustentar, e tem mais, ela teve farinha e azeite para sustentar 3, já não era mais 2. Eu acho que a gente tem hoje o início dessa nossa nova caminhada de formação, que é os profetas de ação. Nós vamos trabalhar isso nas próximas formações, seja com Elias, seja com Eliseu, seja com Samuel, seja com algum dos profetas que a Bíblia chama de profetas de ação. Vamos meditar um pouquinho, porque a diferença é muito grande. O profeta das Escrituras, o profeta que proclama só aquilo que vai acontecer, e o profeta que tem que viver aquelas experiências. E a experiência de Elias foi muito forte, inclusive de mandar fogo do céu para queimar os outros e ter que ter um anjo para acompanhar. Eu fico imaginando a situação. O profetismo de Elias foi um profetismo de vida. E às vezes nós não estamos percebendo que nós estamos sendo transformados em profetas da vida, profetas do exemplo, profetas dos acontecimentos. E quando somos profetas do acontecimento, acontecem coisas. Acontecem coisas. Não é? É o caso famoso que eu lembro do Majid Gharib, já no céu, que não quis que o Senhor curasse a perna dele. Porque ele falou, mas eu preciso mostrar que eu sou profeta porque eu tenho uma perna desse jeito. Então, às vezes você não percebe, mas alguns problemas é que te fazem viver a experiência de Elias. Jesus, nós queremos pedir, ajuda-nos nesta caminhada desse mês a percebermos o chamado de profeta que temos e a entendermos que o teu chamado, ele é equivalente à nossa resposta obediente. Dá-nos obedecer, Senhor, a tua voz e discernir a tua voz. Shandaralabara.